hoje o programa Joias Preciosas fez um café da manhã para receber o Dr. Luiz Ovando, um médico cardiologista que vai nos falar tudo sobre saúde. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Ovando. Muito obrigado, Janaína. Vamos Satisfação. entrar. Prazer é nosso ter o senhor aqui. Olá, Kátia. Tudo bem? Tudo Seja bem? bem-vindo. Muito obrigado. Dr. Luiz Ovando, nós convidamos o senhor, nós convidamos o Dr. Luiz Ovando aqui, que é médico, clínico, cardiologista, para falar um pouco da saúde. Nós estamos enfrentando uma greve grande agora no Brasil com os caminhoneiros. Eu fiquei presa lá em Brasília, no aeroporto, semana passada, e o Brasil está num caos geral. E a gente queria saber na área da saúde, doutor, como que está a saúde nesse período? Janaína, essa é uma pergunta bastante interessante, né? E antes de a gente falar sobre a questão saúde especificamente, é interessante a gente comentar alguma coisa sobre essa questão da greve dos caminhoneiros para fazer uma analogia do corpo biológico com o corpo social, político, nacional, né? De uma maneira geral, as pessoas começaram a ter problemas, né? E eu em casa tive um problema com a neta estava muito preocupada com a questão, vô, quanto tempo a gente pode ficar sem comer? Oh, meu Deus, que amor! Essa era a preocupação dela, porque a mãe, minha filha, né, tinha assustado ela, falou assim, só 3 dias. 3 dias a pessoa já morre, e ela estava muito preocupada com isso. Isso para mostrar que a greve do caminhoneiro, né, é como se ele obstruísse as artérias do corpo. A estrada Excelente analogia. é a artéria nacional. É verdade. É através da estrada que passam os insumos, a nutrição, a energia do país. E a gente tem que respeitar esse tipo de comportamento, porque, de uma maneira geral, a nossa saúde biológica depende da integridade das nossas artérias. E aqui, um alerta interessante. Levíticos 17:11 fala que a vida está no sangue. Verdade. E o sangue passa pela artéria. E os caminhoneiros obstruíram as artérias nacionais. E os problemas surgiram. Por isso que você ficou preso, porque não tinha combustível. Não tinha combustível. Não tinha combustível, não tem energia, não tem vida. Então é importante a gente entender esse aspecto, porque todos nós somos muito importantes no cenário nacional. E a gente indo para o lado da saúde, né, é interessante a gente observar que, de uma maneira geral, a saúde ela tem que ser relembrada historicamente, né? O nosso país nunca deu muita importância para a saúde. A saúde, a semelhança de um quadro, está sempre na periferia. O centro não tem sido a preocupação maior. Assim como a educação, né? Exatamente. Na verdade, a nossa artéria na saúde já estava meio entupida, né? Agora a gente só está enxergando por causa dessa greve, né, doutor? Exatamente. Então você veja que, infelizmente, né, nós acabamos evidenciando um problema que estava ali, assim, meio latente, meio dormindo, né? E o pessoal começou a falar e mostrar que, na verdade, a saúde já vem com problema já há algum tempo. Então, não é exatamente pela greve do caminhoneiro, mas o que aconteceu com os hospitais? Os hospitais tiveram que priorizar a urgência em detrimento da eletividade das cirurgias, que podem virar urgência. Uma amiga minha da Kátia tinha uma cirurgia em São Paulo, foi cancelada essa cirurgia porque não era de emergência, né, Kátia? Era domingo passado, foi feito na quarta-feira, porque eles têm priorizado. Exatamente, então você tem que dar chance, quer dizer, vai acontecer e a urgência sempre acontece. Você tem que priorizar porque a urgência ela é imediata, ela ameaça a vida de forma imediata. A eletiva pode se transformar num problema de urgência, né? Mas, sem dúvida, a urgência ela é prioritária. Então, por isso, as coisas começaram a acontecer no país, começaram a se suspender cirurgias eletivas e alguns hospitais não tiveram nem condição de atender as urgências e tiveram que encaminhar para outros setores. E faltou medicamento, faltou como estavam falando, que estava faltando. Mas falta. Assim como falta gasolina nos postos, gasolina nos aeroportos, os hospitais hoje, diante da crise econômica, eles trabalham em cima da linha, vamos dizer assim, em cima do fio da navalha, né?
Por quê? Porque você não pode fazer um estoque grande, porque você não tem dinheiro para isso. Então você gasta e compra, gasta e compra. Então hoje, como há a facilidade de você levar esses insumos com mais rapidez, de uma maneira geral, os hospitais não põem um patrimônio grande em termos econômicos para manter estoque. E aí o que acontece? Acaba. E o caminhão não está trazendo, e o avião não está voando, né? Então, o que está acontecendo? Quer dizer, acabaram-se os estoques e aí você começa a ter problemas verdadeiramente. E cirurgias foram canceladas. Exatamente. Né? Doutor, pegando esse gancho, né, da emergência, urgência, daquilo que é eletivo e considerando a questão do SUS, visto que o senhor também tem um trabalho ali na Santa Casa, entendendo essa visão universal e igualitária do SUS, como o senhor enxerga essa situação de cidadãos que teriam, em tese, condições de ter um convênio privado, mas acabam utilizando o Sistema Único de Saúde? Como resolver? É uma situação, é um assunto bastante polêmico, né? E é complexo. Qual é a sua visão a respeito disso? Kátia, a gente não pode se esquecer que o país, de 2013 para cá, entrou numa recessão, crise econômica. E o que acontece na crise econômica? Nós começamos a ter pessoas desempregadas. Aumentou, chegou em torno de 12 milhões de desempregados no país, uma população de 205 milhões. É um número significativamente elevado em termos de mão de obra ativa, né? Isso está em torno de 11%, 12%, enfim. Quando você para de trabalhar, você começa a priorizar as suas necessidades. E, lamentavelmente, a saúde deixa de lado. Porque o indivíduo acredita que ele será protegido de alguma forma. E ele tem o SUS. Então... Até por direito de todo cidadão brasileiro, independente da camada social. A gente sabe que uma grande parcela da população deixou de pagar os convênios privados. E aí ficou confiante do SUS, não é verdade? Então, quando isso acontece, o processo de recessão econômica faz com que as pessoas migrem do privado para o público. No caso, o SUS. E isso sobrecarrega os serviços. E aí vem aqueles que, de alguma forma, né, numa situação que acontece com todo mundo, desde a classe mais alta até a classe mais baixa, a questão da privação econômica diante da recessão. Sim. E aí o indivíduo também, mesmo tendo um certo patrimônio, ele diz, eu não vou dispor do meu patrimônio para gastar com saúde. E aí ele vai para o SUS. E é legítimo? E é legítimo, é direito. É direito. Né? Porque ele ajudou e ele contribui também para aquilo. Então não tem o que fazer. Tem que atender o cidadão. Tem muitos que não gostam, mas é direito. Direito a gente não discute, a gente cumpre. Muito bem. Ô, doutor Luiz Ovando, e a saúde no Mato Grosso do Sul? Como que o senhor vê? Janaína, a saúde em Mato Grosso do Sul, se a gente for comparar com outros estados, está muito bem. Está muito bem. Por incrível que pareça, né? O que eu falo assim? Se você for para o Rio de Janeiro e for ver a saúde pública, está uma balbúrdia, está um caos. É lamentável o que está acontecendo. Aqui, você tem uma marcação de consulta no SUS, por exemplo. Há pouco tempo nós tivemos uma discussão, né? Uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre a questão, um deputado, ele fez uma lei dizendo assim, olha, todo mundo que for entrar na academia tem que passar numa avaliação prévia. Aí nós fomos levantar isso e fomos ver que o pessoal que está esperando o cardiologista, que é quem faz mais frequentemente essa avaliação prévia da atividade física, tinha uma fila de 6 a 8 meses, né? Então, o indivíduo que vai fazer exercício físico, ele se dispõe porque ele está bem. Veja aquele indivíduo que está esperando um risco cirúrgico, um coração que está insuficiente, que é uma outra situação, que precisa prontamente. É aquela comparação do eletivo com a urgência. Então, a gente vê que, infelizmente, né, há uma sobrecarga de serviço, dos serviços especializados, que não atendem prontamente à necessidade. Qual seria, vamos dizer assim, o tempo de espera? Não deveria passar de uma semana, né? Mas isso não acontece. Então, se você for por esse lado, em Mato Grosso do Sul, o serviço não vai bem.
Mas se você for comparar outros estados, o serviço está ótimo. Então, na verdade, nós temos que priorizar. Se você for, por exemplo, para os postos de saúde, existe uma demanda. Se você for buscar pediatra, não tem pediatra em muitos postos de saúde e as pessoas reclamam sobre isso. Enfim, tem várias nuances que a gente tem que analisar para poder falar assim, não, o serviço está bom, o serviço está ruim. Né? Eu diria para você que o serviço está mediano em Mato Grosso do Sul, o serviço de saúde. E o plano mais médico? Aqui no Mato Grosso do Sul tem? Como que o senhor vê isso? Que o senhor acha isso bom, ruim? Qual é a sua visão sobre mais médico, trazer médicos de fora? Na verdade, isso é uma falácia, né? A gente tem que ser claro, sincero, contundente até em alguns aspectos. Muitos que estão ouvindo, né, e assistindo o nosso programa Joias Preciosas, né, eles não vão concordar. Né? A verdade é que a população, de uma maneira geral, né, ela quer o médico. Né? Se o indivíduo pôr alguma coisa na testa, mesmo não sendo, diz assim, é médico, eles estão satisfeitos. Não que eles sejam bobos, não é essa a intenção. É que a população não quer esperar. Isso que a gente falou, 7 dias seria o ideal, mas a população às vezes espera 6 meses para ver o médico e conversar com o médico. E essa espera de 6 meses às vezes se traduz numa consulta não maior do que 5 minutos. E isso é muito ruim, muito triste, porque a gente precisa inclusive de contato clínico, relação médico-paciente para você fazer o diagnóstico. E isso não tem acontecido. Aí o governo anterior, o que ele fez? Vamos pôr médico à disposição da população onde os médicos brasileiros não querem ir. E aí o pessoal fala assim, mas médico brasileiro é mercenário, médico brasileiro só trabalha por dinheiro. Nós temos que entender que o médico brasileiro, como qualquer médico e qualquer profissional independente, ele vai para um local onde ele tem a perspectiva familiar, de educar filhos, de ganhar o seu dinheiro, de viver dignamente. Outro, exatamente. Né? E isso não é levado em conta. Aí vem o governo, né, de forma falaciosa, dizer assim, o médico não quer ir, vamos trazer o médico cubano para colocar lá o médico de outra nacionalidade. A gente diz cubano porque foi o maior número, mas tem venezuelano, tem português, tem boliviano, tem paraguaio, tem várias nacionalidades. Com todo respeito a essas nações, sem dúvida, mas inclusive brasileiros tem também nesse programa. Só que não resolve, porque o governo não investe nas cidades de interior. Então, o que acontece hoje no programa Mais Médicos? Você atende, você está amarrado do mesmo jeito, muitas doenças elas são autolimitadas, né? 80% das doenças elas se curam sozinhas, e esses médicos acabam fazendo o papel de receptor de reclamações, de conversa, de atenção. E isso, na verdade, não resolve o problema. O governo não pode ser protegido por esse programa que não é resolutivo e que é necessário ser reavaliado. Doutor, e a população precisava, né, se informar um pouco mais até para não se deixar levar por esse tipo de situação. Levando em consideração essa questão de médicos de fora que vêm para cá, falando de estrangeiros, né? Nós sabemos que nós somos um estado fronteiriço, nós temos fronteiras com alguns outros países e sabemos também que esses povos vêm eventualmente serem atendidos aqui pelo SUS. Há um exemplo que não é aqui com a nossa fronteira, mas no norte do Brasil, que é a Venezuela. É um país que está numa situação deplorável e esses povos estão vindo para cá e sendo atendidos pelo nosso Sistema Único de Saúde. Levando em consideração, até pela nossa conversa anterior, que nós estamos tendo dificuldade com a nossa saúde, atendendo a nossa demanda interna, como fica essa situação no teu ponto de vista? Se nós já não estamos dando conta de atender a nossa população, por várias situações, não necessariamente que são poucos médicos ou isso ou aquilo, mas por falta de uma gestão adequada de uma política pública de saúde. Como o senhor vê essa situação de nós termos que atender, e vamos atender, né, esses estrangeiros? Como poderia ser feito isso? Esse é um problema, Kátia. A pergunta é muito boa, é interessante a gente discutir sobre isso, porque se você for colocar para o brasileiro, ele fala assim, eu tenho preferência, não há dúvida sobre isso. Mas a hora que você tem alguém doente de outra nacionalidade... Não vai deixar de atender. Na rua, na calçada, você tem que atender. E isso sobrecarrega.
Então não tem jeito. Inclusive isso fica complicado quando você vai atender no consultório, uma amidalite, uma piodermite, uma diarreia infecciosa, um mal-estar gástrico qualquer. Que não é nada tão grave assim, já com a mas... medicação, o diagnóstico preciso, você já resolve o problema. O duro é quando você tem que colocar esses indivíduos num programa de diálise. Nossa, de verdade. hemodiálise. E você vai deixar que o rim deturpado, degenerado, Vá à intoxique falência. esse indivíduo e ele venha a morrer por arritmia ou outras doenças? Você não vai fazer isso. Então é uma questão humanitária. Quer queira ou não, brasileiro ou estrangeiro, É ser nós humano, temos que atender. Não tem jeito. Agora, o ideal é que a gente busque soluções efetivas para isso. Que entre em contato com esses países, que esses países cooperem, inclusive economicamente, ou que desenvolvam um programa no país deles para que isso possa ser resolvido. Ok. Doutor, o senhor é a terceira turma formada de medicina do estado do Mato Grosso do Sul e professor de medicina e também atua com residentes lá dentro da Santa Casa. Sim. Então eu queria saber como que o senhor avalia a formação hoje. Janaína, essa pergunta é muito importante. É interessante, Kátia, esse aspecto relacionado às várias questões que você perguntou do ponto de vista de como é que está a saúde, né, em Mato Grosso do Sul, comparado a outros estados. A gente respondeu nesse sentido. Eu tive o privilégio de compor a terceira turma, né, que na época era a Universidade Estadual de Mato Grosso. Né? 79 e 80, a Universidade Estadual de Mato Grosso passou a ser a Universidade Federal. Então hoje eu posso dizer que eu sou da terceira turma do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Né? Isso é interessante. Janaína, o que a gente tinha na época era um esmero do ponto de vista clínico. E sempre se questionava muito sobre qual é o médico que nós vamos formar. Eu passei por essa fase como aluno. Né? Depois eu voltei como professor, fui admitido na Universidade Federal, na cadeira de Clínica Médica, disciplina de Semiologia. E nós deparávamos novamente com a questão, qual é o médico que se precisa formar? Então é aquele médico que a população precisa. Né? Então hoje, os cursos de medicina, eles têm priorizado a especialidade. A Uniderp começou com uma proposta muito boa, que era o médico geral, o médico que resolve o problema. E é o que a gente já tinha antes no passado. Quando eu terminei o curso, eu fui para o interior, eu tinha que resolver o problema da população, desde a criança até o idoso, passando pelo trauma, geral, né? Exatamente, passando por tudo. Mas a gente treinava para isso. Hoje, lamentavelmente, os alunos, eles não estão muito preocupados com isso. Eles estão preocupados em fazer a residência. O que significa a residência? Residência é um aprimoramento. Ele já sai da universidade, já quer Residência. Então, a residência hoje, porque tem um número menor de vagas em relação ao número de formandos, tem concorrência. Né? Dependendo então, da especialidade, então... É muito grande. Vamos citar aqui um exemplo. Por exemplo, dermatologia. Né? Dermatologia tem uma média de 80 candidatos para uma vaga no cenário nacional. É quase o outro vestibular para medicina. Isso proporcionalmente. Exato. Isso por quê? Porque na época que eu fazia o curso, ninguém queria fazer dermatologia. Eu fui aluno do professor Guinter Hans, que já faleceu, Sim, né? Ele foi meu dermatologista. E o filho dele, o Dr. Guinter Hans Neto, e os filhos do Dr. Guinter Hans Filhos, tem o Guinter Hans Neto. O Dr. Guinter muito famoso. Então, aqui, na época, a gente brincava, falando assim, não, eu não vou fazer dermatologia, vai tratar de pereba. Né? É que a cultura mudou. Não, mas hoje, a cosmetologia tomou conta. Todo mundo quer ser bonito. A dermatologia é mais para a área estética do que clínica. Exatamente. Então, hoje, nós temos muitos dermatologistas voltados para a beleza. Nenhum problema nisso, né? Mas é que Nenhum mudou, problema né? nisso. Então, veja o seguinte. Então, quando você fala em clínica, né? Quando você fala em qualidade de médico, a formação médica, nós temos que estar atentos para aquilo que a população precisa. E a população precisa de médicos que resolvam o problema. Coisa simples.
E ninguém quer ser médico simples, o médico quer ser complicado. Por quê? Porque a população valoriza o médico que tem uma especialidade. Então, de uma maneira geral, todo mundo quer ir no especialista. Eu estou com dor de cabeça, vou no neurologista, estou com dor no peito, vou no cardiologista, estou com dor na barriga, vou no gastro, e assim por aí. Está errado. Então, essa é uma coisa que o governo tem que assumir com ele e dizer, olha, vocês vão buscar o clínico. Agora, o clínico tem que ter valorização. E ninguém quer ser clínico porque não é valorizado, nem pelo governo, nem pela população. Então, a diferença, Janaína, em relação ao que você fala, qual é a diferença? A diferença é que nós estamos buscando a especialidade antes de terminar o curso. Estamos terminando mais uma entrevista, mais um programa. Dr. Luiz Ovando, foi um prazer tê-lo aqui. É muito gratificante falar com quem realmente conhece do assunto. E você, nosso telespectador, muito obrigada por estar aqui, nos assistindo, Rede Super MS. E até o próximo programa. Até o próximo, Joias Preciosas. Muito obrigado.